Esse vídeo é para você dar uma desopilada da sua For You pra gente conversar sobre a beleza da nossa comunhão com Deus. Eu prometo que não vai demorar muito e eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para tua vida. E a palavra que a gente vai usar para nossa conversa de hoje está em Cantares, capítulo 3, no primeiro versículo, que vai dizer assim, a minha versão é NVI. A noite toda sobre o meu leito procurei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por todas as ruas e praças. Procurarei por aquele a quem o meu coração ama. A gente sabe que o livro de Cantares fala muito sobre a relação do homem e da mulher, mas a gente consegue trazer uma interpretação maravilhosa quando se trata da nossa intimidade com Deus e a nossa relação com Ele. E é sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente traz o nosso contexto de relação com Deus para o livro de Cantares, a gente pega a igreja, a noiva, nós como a amada e o amado como nosso noivo, nosso amado Jesus. E nessa passagem aqui é como se nós estivéssemos procurando pelo nosso amado, procurando por Jesus e nós não nos encontramos. E quando a amada não encontra o seu amado, ela entra em desespero e começa a procurá-lo. E isso me faz lembrar muito de quando a gente se afasta um pouquinho de Deus. A vida ela acaba perdendo um pouco de sentido quando você se afasta de Deus ou quando você vive longe de Deus. E infelizmente existem muitas pessoas que não entenderam isso e insistem em viver uma vida distante dele. Mas voltando aqui para o nosso contexto, quando a gente se afasta um pouco de Deus, a gente sente falta dele mesmo que a gente não queira admitir isso, porque fere o nosso ego. E aí, nessa falta de Deus, a gente começa a procurar preencher esse vazio, o vazio que o único que pode preencher é Jesus. Então, da mesma forma que a amada estava procurando o seu amado, quando nós nos afastamos de Deus, nós procuramos preencher esse vazio e nós acabamos entendendo que é só Ele que pode fazer isso. E essa é a beleza da nossa comunhão com Deus, porque a gente chega num nível de intimidade com Ele tão grande, tão profundo, que quando a gente dá um passinho para trás, quando a gente se distancia, nem que seja um pouco, a gente começa a sentir falta. E é como se o peito da gente ardesse de dor, sentindo falta dele. Eu costumo pensar que esse é um nível de amor impossível de retroceder. Então isso me faz refletir que quando eu encontro o amor de Deus, eu não posso deixar ele ir embora. Eu não posso ficar com esse vazio no meu coração tentando preencher com tantas outras coisas que eu sei que vão ser só tentativas. Então o ponto aqui é que quando você encontra esse amor, você tem que agarrar e viver ele intensamente e não o deixar ir embora, para que você tenha que procurar novamente preencher esse vazio. E quando isso acontece, a gente constrói algo muito lindo com Deus que se chama intimidade. A gente começa a entender coisas sobre Ele, a ler a Bíblia, a ler a palavra dele, ouvir louvores, entender coisas extraordinárias que às vezes quando a gente está distante a gente realmente não consegue entender, não consegue compreender. E a gente também descobre mais sobre nós mesmos, porque quanto mais próximo você está do Criador, mais próximo você está de entender a criatura. Então quanto mais a gente conhece sobre Deus, quanto mais próximo nós estamos dele, da nossa intimidade com ele, mais nós vamos saber sobre nós. Então, como eu falei que ia ser rápido, para encerrar aqui, eu só quero dizer que o amor que nós temos que sentir acima de todas as coisas é sobre Jesus. A maior paixão que nós devemos sentir na nossa vida é sobre Jesus. Então eu te aconselho a colocar nas tuas orações, principalmente se você está vivendo a adolescência, que é uma fase em que o coração é tão enganoso, que você peça para Deus ensinar a ser por Ele que você se apaixone. Diga assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a me apaixonar por Ti. Eu entrego meu coração a Ti, eu peço que todos os dias Tu me ensine a me apaixonar cada vez mais por Ti, porque eu sei que dói ficar longe de Ti, da Tua presença, porque eu, como Tua amada, não consigo mais ficar longe de Ti, porque fica um vazio insuportável no meu coração. Então eu espero que essa palavra tenha falado muito ao teu coração, como também falou ao meu quando eu li isso na Bíblia e tive que fazer esse devocional. Então que Deus te abençoe e não se esqueça que se nós temos que estar apaixonados por alguém, amar alguém, tem que ser o nosso Deus.